Estamos de volta para o terceiro bloco dos estudos sobre os direitos da personalidade e último bloco. No primeiro, falamos sobre conceitos, nós falamos sobre a abrangência dos direitos da personalidade, sobre suas características. No segundo bloco, tratamos acerca das tutelas dos direitos da personalidade, preventiva, específica, reparatória, e também falamos sobre a proteção da integridade física. Agora eu reservei algumas questões sobre a integridade física e então seguiremos para a proteção da integridade moral através da proteção do nome, da imagem e da intimidade da pessoa. Ok? Mas vamos, antes disso, às questões sobre o bloco 2, sobre o segundo bloco. Uma questãozinha da prova de juiz, elaborada pela CESP, aplicada em 2016. Veja lá. Está consolidado o entendimento na doutrina e na jurisprudência que a oposição de consciência ou de crença pode ser exercida por representante legal de adolescente para impedir a transfusão de sangue, ainda que urgente e necessária. E aí, certo ou errado? É possível a oposição de crença exercida por representante legal do adolescente? É possível? Não, não é. Nós vimos, de acordo com o Conselho de Justiça Federal, é possível a oposição de crença para impedir a transfusão de sangue, mesmo que envolva risco de morte, desde que feita por pessoa plenamente capaz, não cabendo representação ou assistência, desde que a pessoa tenha pleno conhecimento, plena consciência e esteja informado sobre todos os riscos, e desde que diga respeito à própria pessoa do paciente. Não cabendo aqui a oposição feita por terceiros. Então, a alternativa, a afirmação, está incorreta. É uma prova também elaborada pela CESP, provinha de estagiário, mas veja lá, texto interessante. Suponha que Mário tenha formalizado o ato de disposição gratuita do próprio corpo para depois da morte, em benefício da Faculdade de Medicina onde se formara, e que, em razão de acidente de trânsito, chegue ao hospital com morte cerebral. Nessa situação, como o ato de Mário, o ato de disposição é irrevogável, o corpo de Mário deve ser encaminhado diretamente para a Faculdade de Medicina. E aí, certo ou errado? Observem, suponha que Mário tenha formalizado o ato de disposição gratuita do próprio corpo para depois da morte, em benefício da Faculdade de Medicina, onde se formara, e que, em razão de acidente de trânsito, chegue ao hospital com morte cerebral. Ok. Como ele manifestou sua vontade, manda para a faculdade. Desliga os aparelhos e manda para a faculdade. Nessa situação, como o ato de disposição é irrevogável, o corpo de Mário deve ser encaminhado diretamente para a Faculdade de Medicina. Pô, professor, perfeito. Que perfeito o quê, né? Tem um probleminha aqui nessa afirmação que derruba toda a alternativa e nos obriga a considerá-la como incorreta. Qual seja? Aqui, ó. O ato de disposição não é irrevogável. Não é irrevogável. Ainda que eu considere que, a essa altura do campeonato, o Mário não consiga mais revogá-lo, Mas, por natureza, o próprio legislador nos diz, no artigo 14, parágrafo, que o ato de disposição pode ser revogado. Então, a banca entendeu que a afirmação está incorreta por conta dessa expressão aqui. Deu uma confusão e tanto essa questão, porque o indivíduo está com morte cerebral, então não tem como ele revogar. Mas não tire conclusões. Tá? O ato é revogável, ponto. Julgue o item a seguir. Por se tratar de direito da personalidade, o ato de disposição gratuita de parte do próprio corpo após a morte, para fins altruísticos,
é intransmissível e irrevogável. Mais uma vez, o mesmo erro, não é irrevogável. E última questão, a violação de cadáver contraria direito da personalidade, sendo, por isso, vedada, ainda que mediante a autorização. Errado também pela parte final. De fato, a violação do cadáver contraria direito da personalidade e, por isso, ela é vedada. Mas cabe a autorização expressa no sentido de dispor do próprio corpo para depois da morte, com fins altruísticos e científicos. Por isso, a parte final da afirmativa está incorreta. Seguimos aqui, então, a nossa jornada pelos direitos da personalidade, a partir agora do artigo 16. O legislador começa a tratar a integridade moral, protegendo o direito ao nome. Nome, uma das formas de garantir a minha integridade moral é protegendo o meu direito ao nome. E aí o legislador vai me dizer, no artigo 16, toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendido, prenome e sobrenome. Então, a afirmação aqui, bem simples. Toda pessoa tem direito ao nome e compreende-se no nome o pré-nome, que é o meu primeiro nome, simples ou composto. No meu caso, composto, Stanley Marcos, esse é o meu prenome. E o sobrenome, também chamado de patronímico. Tá? É outra forma que se chama o sobrenome. No meu caso, Almeida e Costa. Então, o meu nome é composto por prenome composto, né? Ficou até redundante, né? O meu nome é formado, acho que assim fica melhor, pelo meu prenome, que é composto, Stanley Marcos, e pelo meu sobrenome, meu patronímico, que é Almeida e Costa. Tá? Agora, o que eu preciso observar é que, em algumas situações, também será composto por um outro elemento chamado agnome. O nome ele é composto por prenome e sobrenome. Em algumas situações, ainda um agnome. O que é o agnome, pessoal? O agnome é uma expressão, né, ou é um elemento que serve para distinguir nomes iguais dentro de uma mesma família. Você já consegue perceber o que é um agnome, então? O agnome é um elemento que faz parte do nome e que serve para distinguir pessoas dentro de uma mesma família que tenha o mesmo nome, o mesmo prenome e o mesmo sobrenome. E aí? É isso mesmo. Júnior, neto, filho, primeiro, segundo, terceiro. Né? Meu pai queria colocar meu nome de Marcos Antônio Sérgio da Costa Júnior. Nesse caso, Marcos Antônio, né, seria o prenome composto, Sérgio, na família dele é sobrenome mesmo, Marcos Antônio Sérgio da Costa, o sobrenome, e o Júnior seria o agnome. Mas a minha mãe não deixou, né? Ela falou que, poxa, eu carrego o menino 9 meses na minha barriga e não vai ter nenhum pouquinho de mim no nome dele, né? Aí ela não deixou, enfim, decidiram não colocar esse nome. Mas é para você identificar que o nome ele é composto por prenome, sobrenome e, em algumas situações, ainda um agnome. O agnome é o elemento que serve para diferenciar pessoas que têm o mesmo nome na mesma família. Então, Júnior, filho, neto e etc. O legislador, no artigo 16, fala sobre a composição do nome, e aí no artigo 17, 18 e 19, regula a proteção do nome. Ele me diz como que o nome é composto e depois determina regras para a proteção do nome. Se essas regras forem violadas, a minha integridade moral terá sido atingida. E eu terei, então, direito a uma tutela específica, além de uma tutela ainda reparatória. Ok? Vamos acumulando aí o nosso conhecimento. Então, começa lá no artigo 17.
O nome da pessoa não pode. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicação ou representação que a exponha ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Tá? Então, cuidado aí com o Facebook, né? Cuidado aí com o Instagram, porque o legislador está deixando bem claro, aqui no artigo 17, que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou em representações que exponham ao desprezo público, ainda que a intenção não seja difamatória. Cuidado, né, na hora que brigar aí com um amiguinho, né, e resolver fazer publicações revoltadas aí no seu Facebook, no seu Instagram. Porque ainda que não haja intenção difamatória, se você publicar, né, o nome aí do seu ex-amigo, de forma que o exponha ao desprezo público, você está violando o direito de personalidade. Tá? Ele pode ajuizar uma ação te obrigando a tirar essa publicação e ainda exigir indenização por dano moral, tutela reparatória. Artigo 18, sem autorização, não se pode usar nome alheio em propaganda comercial. Tá? Aqui a gente também tem que tomar um certo cuidado. Isso aqui já aconteceu comigo, inclusive, né, em outras instituições, né, que eu não faria parte, uma instituição X aí, que eu não faria parte do corpo docente de determinado curso preparatório, e quando publicaram lá e começaram a vender, melhor corpo docente, não sei o quê, blá, blá, blá. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá que... Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E, como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, eu espero vocês aqui na LAC. Valeu! Tchau, tchau!